Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem? Eu sou o pastor Max Douglas e você está no nosso canal Construindo e Compartilhando. E como eu havia prometido, como Deus propôs em meu coração, estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso bíblico para liderança. Vai ser disponibilizado aqui nesse canal pelo menos 12 estudos bíblicos, teológicos, teologia prática sobre liderança. São mensagens que o Senhor nos deu ao longo desses anos. Algumas já foram pregadas em escolas bíblicas de obreiros, já foram pregadas em seminários para liderança, reuniões ministeriais e tantas outras ocasiões em que Deus nos propiciou a oportunidade de compartilhar a sua palavra com a liderança da igreja, tá bom? E neste primeiro momento, nós gostaríamos de abordar um tema muito pertinente e um tema propício para ser o que dará início, que vai fazer aí, vai ser o carro-chefe, a abertura de todos os outros estudos que nós teremos aqui durante o decorrer desses momentos que Deus nos proporcionará. E antes de compartilhar com vocês a nossa tela, eu gostaria de fazer, como de costume, uma oração pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E você daí do outro lado também, ore conosco e não esqueça que daqui a pouquinho, após a oração, pegue seu caderno, seu bloco de anotações, sua caneta, para juntos estarmos compartilhando a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Desta feita, vamos abordar o tema liderança. E eu quero pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos oriente, ilumine nosso entendimento, nos faça lembrar todos os textos necessários e que este conteúdo sirva para ajudar muitos líderes iniciantes e aqueles que já têm o seu ministério evidenciado e gostariam de ampliá-lo, corroborá-lo ou poder adquirir um pouco mais de conhecimento da tua palavra para os desafios da liderança do tempo presente. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para juntos refletirmos na palavra de Deus. Deixa eu ir aqui atrás da tela. Pronto, está aí com você, compartilhada a tela. E aí, o tema do nosso seminário, né? Tá bem aí, é esse aqui, ó. O que o líder precisa saber. Esse curso bíblico, esse seminário, essa conferência online sobre liderança terá como tema principal esse: o que o líder precisa saber. E vale já adiantar que tudo que uma liderança precisa saber está exatamente nas Escrituras, na palavra de Deus. Sabemos que ao longo dos anos, alguns líderes resolveram buscar em outros lugares a forma de como conduzir a igreja. Há aqueles que até buscam conduzir a igreja como outros segmentos são conduzidos. No entanto, o modelo, a forma eficaz de conduzir a igreja e de se ter uma liderança de sucesso é sendo orientado pela palavra de Deus, tá bom? Então é a Bíblia que vai nos orientar como ter uma liderança de sucesso, uma liderança eficaz. Portanto, é na Bíblia que o líder precisa saber como se conduzir. Curso bíblico para liderança, e vamos aí para o nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema está aí, ó. Uma escolha, 4 propósitos. Uma escolha, 4 propósitos. Esse tema está baseado no segundo livro das Crônicas, do capítulo 29, e nós vamos ler inicialmente os versículos 10 e 11. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. O texto diz o seguinte: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel. A gente sabe que esse texto ele está se referindo à liderança de Ezequias, que aos 25 anos de idade, ele assume o trono de Jerusalém em lugar de seu pai Acais. E Ezequias ele vai resolver buscar a Deus e efetuar um reinado agradável
ao Deus de Israel. Você pode encontrar isso no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, dos versículos 2 a 7. E uma das primeiras atitudes de Ezequias foi chamar os sacerdotes e levitas, que eram lideranças daquela época, para conscientizá-los sobre a vontade de Deus, naquele momento em que ele assume a liderança principal da nação, em que ele se assenta no trono. E Ezequias vai mostrar àqueles homens que o Senhor Deus de Israel não só os havia escolhido, inclusive a palavra escolhido aí está em destaque, está aqui, ó. Não só os havia escolhido, como também Ezequias vai apontar-lhes 4 propósitos da escolha. Por isso que o nosso tema é uma escolha, 4 propósitos. Ezequias vai mostrar para aqueles homens que eles não estavam ali por estar, que era o próprio Deus quem os havia escolhido, incumbido de missões específicas, e essas missões tinham 4 propósitos também específicos, e é isso que nós vamos refletir. Vamos lá? Ezequias declara de forma veemente que Deus os havia escolhido. Então, primeiro nós vamos trabalhar aí essa ideia de escolha, porque é importante falarmos sobre esse assunto. Há um questionamento, há uma pergunta: todos os líderes foram escolhidos por Deus? Todos estão lá porque é uma escolha divina? Foi Deus mesmo quem os colocou? Bom, essa pergunta eu não posso responder, porque não posso respondê-la por outras pessoas a não ser por mim mesmo, e nem julgar a quem Deus colocou ou deixou de colocar, embora saibamos que toda autoridade é constituída por Deus. Ou seja, se alguém é investido em alguma autoridade, essa autoridade foi constituída pelo Deus dos deuses, que está acima de toda autoridade e de todo nome. E aí, à semelhança destes homens, todos os que estão em posição de liderança também precisam acreditar que Deus os escolheu. Você foi chamado, seu pastor, seu líder superior aqui na terra lhe entregou um cargo, lhe confiou um departamento e um ministério, então você precisa estar convicto, acreditar que Deus tem te escolhido para essa incumbência. E daí existem pelo menos 4 verdades sobre as escolhas divinas, e nós vamos meditar nessas 4 verdades, ok? Vamos lá. Primeiro, as escolhas de Deus não se dão pela aparência, e sim pela essência. Vale repetir isso aqui. Nenhuma escolha de Deus é feita por aparência, por aquilo que cerca o externo, por aquilo que o homem tem, possui, como se veste, onde mora, o carro que dirige, os diplomas que tem na parede. As escolhas de Deus são feitas pela essência, e subtende-se por essência aquilo que está dentro do homem. E aí nós temos algumas referências bíblicas, porque, como de costume, tudo que falamos temos que respaldar pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. E aí um texto tradicionalmente conhecido, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, de 6 a 12, quando da escolha do novo rei de Israel em lugar de Saul, aonde Samuel é enviado à casa de Jessé, o belemita, pois o próprio Deus havia dito ao profeta: dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Dentre os seus filhos. Tinham muitos filhos, mas um só havia sido escolhido, e nós vamos saber de que forma ele foi escolhido. Quando Samuel chega na casa de Jessé, após Deus ter dado todas as orientações, diz a palavra de Deus que quando ele olha o primeiro filho, Eliabe, e olha a sua aparência, a sua estatura, o seu porte, Samuel diz uma frase digna de reflexão. Ele diz: certamente, parece estar convicto o profeta, certamente está perante o Senhor o seu ungido. É quando Deus vai dizer aquela frase, aquela porção clássica do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Ô Samuel, não atentes para a sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu, o Senhor, não vê como o homem vê, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, o que está por fora. Eu, porém, vejo o coração.
Coisa tremenda, né? Então, enquanto a gente olha pela aparência e julga pela aparência, e existem vários vídeos na internet de pessoas que fizeram testes indo para determinados lugares vestido como mendigos ou com uma roupa mais simples, e depois as mesmas pessoas vestido com um traje mais caro, roupas de marca, e a forma como as pessoas enxergavam esse ser humano em distintas circunstâncias. Então, o homem costuma julgar pela aparência, julga pela conta bancária, julga se é um empresário, se é alguém que tem aí um porte financeiro abastado e o coloca como líder. Mas Deus não. Deus escolhe por aquilo que está no coração. Deus não vai olhar para suas capacidades físicas, ele não vai olhar para a sua aparência, a cor da sua pele, ele vai olhar para dentro de você e ver se o seu coração coaduna, está em acordo com aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Então, ele não olha como o homem vê. O homem vê a aparência, o que está por fora, o externo, mas Deus vê o coração. E aí se tem uma pergunta: por que será que Deus vai olhar para o coração? Simples. Jeremias vai nos responder essa pergunta. Em Jeremias 17, 9 e 10, o texto sagrado diz: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho e conheço o coração, para dar a cada um segundo as suas obras e a cada um segundo o fruto de suas ações. Perceba que o coração do homem é enganoso. Ele pode ser corrupto de forma desesperada, profundamente corrupto. E aí vai Deus e sonda, esquadrinha, penetra o coração humano e ele dá a cada um segundo as suas obras e segundo o fruto de suas ações. Então as escolhas de Deus não se dão pela aparência e sim pela essência. Em segundo lugar, é possível que as escolhas de Deus alcancem lugares humanamente insignificantes. Humanamente insignificantes, sabe? Existem, isso é fato, para as pessoas lugares que devem ser desmerecidos, desprezados, lugares onde eles não esperam que de lá saia alguma coisa. Saia algo que possa ser benéfico, que possa abençoar a sociedade. E aí a gente lembra aqui no texto aí a referência que a gente coloca. Quando eu lembrar das referências, eu vou sintetizá-las e parafraseá-las. Quando eu não lembrar, a Bíblia está bem aqui, aí a gente pega, abre a Bíblia e vai ler junto, tá bom? Então, nós temos aí uma referência muito conhecida, Amós, capítulo 7, quando um homem o proíbe, né? Me parece que o nome dele era Amazias, o proíbe de profetizar, mandando ele para bem longe, porque estava profetizando contra o rei. E aí Amós diz: olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e plantador de sicômoro, ou seja, eu cuidava de gados e trabalhava na agricultura. Eu estava lá, num lugar que muita gente pode entender como insignificante. Mas o Senhor foi após o gado, me tirou de lá e me disse: vai e profetiza a este povo. Pois é, Deus levantou um boiadeiro, um vaqueiro e um agricultor, um plantador de sicômoro, para ser um grande profeta para nações. Então, meus amados, Deus pode ir em lugares insignificantes, humanamente falando, e talvez você se sinta menosprezado, ou se sinta incapaz porque mora num barraco, numa favela, num bairro pobre, de classe baixa, quem sabe sua família é pobre, você não tem as vestimentas adequadas para o culto, quem sabe um soterno, quem sabe até a sua fala encontra-se algumas dificuldades por conta do lugar de onde você vem, de origem difícil, e alguém possa dizer: ah, de lá não, esse não vai conseguir. Mas entenda, Deus te escolheu independente do lugar onde você mora, e ele ainda vai chamar muita gente de lugares que as pessoas jamais imaginam, porque esse é o Deus que nós servimos. Aí nós temos um texto clássico, vamos fazer a leitura de João, capítulo 1, versículo 43 a 49, para não cometer erros na narração da história, que diz que passagem é uma história muito interessante, né? É logo quando João vai narrar aí
o início do ministério de Jesus Cristo. Procure o versículo 43 que diz assim, ó: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Preste atenção no questionamento de Natanael. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então Natanael primeiro ele vai desprezar, vai ignorar, vai questionar se de Nazaré vem alguma coisa boa, mas depois que ele é impactado pela forma como Jesus se conduz a ele, mostrando: ó, eu já te vi, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Então ele já não chama, ele já não diz que, ele já não questiona, né, que de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Pelo contrário, ele olha para aquele que vem de Nazaré e diz: Rabi, tu és o mestre, né? Tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Glória a Deus, uma lição para todos nós, não desprezarmos o lugar ou as nossas origens, tá bom? Em terceiro lugar, ainda falando sobre as escolhas divinas, as escolhas de Deus são antagônicas, ou seja, contrárias, contraditórias, contradizem aquilo que o homem espera. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, também um texto muito usado por pregadores, Paulo vai dizer o seguinte de forma inspirada: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então vê como as escolhas de Deus são reveladas aqui de forma antagônicas. Paulo, em essência, está dizendo mais ou menos o seguinte: quem os homens não esperavam, aqueles que para os homens forem considerados loucos, desprezíveis, vis, ou que eram reputados por nada, são exatamente estes a quem Deus resolve escolher. É estes a quem Deus escolhe. Então suas escolhas são antagônicas, ok? E, em quarto lugar, suas escolhas são inquestionáveis. Ainda que eu, você ou qualquer outro queira questionar as escolhas divinas, elas são inquestionáveis. E aí tem um texto interessante, muito conhecido também, que é quando Saulo ele tem um encontro com Cristo, fica cego, ele é conduzido a uma cidade ali em Damasco e de repente Jesus, após ter dado aquele impacto e alcançado Saulo, quebrando ali as correntes do engano, a Bíblia diz que ele vai até Ananias, um homem temente e piedoso, e Jesus chega a Ananias e diz: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo. E ele está orando, está há 3 dias e 3 noites sem enxergar, sem comer, e ele está lá buscando a minha presença, orando. Ora, é Jesus quem está falando. Se é o mestre, a gente bate continência e diz: eis-me aqui, obedece. Mas Ananias vai questionar. Ananias diz: Senhor, há muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem carta das principais autoridades para prender os teus santos, para afligir os teus santos, encerrá-los na prisão e humilhá-los. Ou seja, Ananias, hoje eu estava relendo esse texto, e Ananias conversa com Deus como se Deus não soubesse
né, das coisas. É como se tivesse algo que Deus ainda não sabia sobre Saulo. E quantas vezes a gente trata a Deus dessa forma, né? Começa a dizer para ele coisas que a gente acredita que ele não sabia, que ele não saiba, né? Senhor, acho que o Senhor não está sabendo que esse homem tem afligido os santos em Jerusalém, o Senhor não está sabendo que ele está com cartas para vir aqui aprender, e Deus nem vai explicar para Ananias sobre sua onisciência, sobre o seu poder de saber todas as coisas. Pelo contrário, assim como Ananias acreditava e pensava que Jesus não sabia de quem era Saulo e o que cercava aquele contexto, agora Jesus vai olhar para Ananias e dizer: pois eu vou te contar uma coisa que você também não sabe. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os reis e perante os gentios. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias achava que sabia de tudo, mas não sabia de nada. E aquele a quem ele considerava não saber do que ele sabia, além de saber de tudo, sabia do que Ananias jamais imaginava. Coisa linda, né? Então, as escolhas de Deus são inquestionáveis, ok? Agora nós vamos observar no versículo 11 do segundo livro das Crônicas, onde lemos, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, e justamente no versículo 11, nós vamos observar quais foram os propósitos com os quais Deus havia escolhido aqueles homens de acordo com a palavra dita por Ezequias, visto que estes mesmos propósitos podem ser direcionados e aplicados a qualquer servo ou serva de Deus ao longo dos anos. Isso aqui vale ressaltar. Aquelas palavras de Ezequias, o que ele vai dizer no versículo 11, serve para qualquer líder ao longo dos anos. Você pode aplicar a sua vida como líder, podemos aplicar e certamente seremos bem-sucedidos em nosso ministério como líderes de qualquer que seja o grupo, quer seja pequeno, quer seja grande. Se não, vejamos. Então vamos lá. Primeiro, Ezequias diz assim, ó: o Senhor vos escolheu para estardes diante dele. Ou seja, para estar perante a sua presença, perante a sua face. Estar diante de Deus, isso existe em suas múltiplas formas, né? Do contato que o homem tem com Deus, através do culto de louvor e adoração, das suas orações, da meditação, precisamos estar diante dele. Para quê? Para ser orientado pela sua voz, para ser revestido pelo seu poder, para sentir a sua presença, para realizar tudo debaixo do poder e unção do seu Espírito. Então, é importante estar sempre perante o Senhor, diante dele. Estejamos sempre perante a sua face. Lembra quando Elias ele surge no cenário para profetizar aquela grande seca, que não haveria chuva? Ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, não haverá chuva e nem orvalho durante esses anos. Alguns dizem, né, e eu discordo, de que Elias foi lá, profetizou e Deus assinou embaixo. Mas sabe o que de fato assina a profecia de Elias? Ele dizer o seguinte: olha, o que eu estou profetizando porque eu estou perante a face do Senhor, eu estou na sua presença, e quem está na presença de Deus recebe do Senhor o que entrega aos homens. Elias não saiu profetizando como irresponsável, certamente foi ordenado pelo próprio Deus que não houvesse chuva sobre Israel, mas um Deus cuja presença Elias continuamente estava. E Daniel 6,10, que fala de um decreto que foi assinado para lançar todos aqueles que orassem ou que fizessem oração a outro Deus, lançassem ele numa cova cheia de leões famintos. E a Bíblia diz que quando Daniel soube que o edito estava assinado e selado, que não podia ser revogado, ele foi para sua casa, subiu no seu quarto, aonde havia janelas para o lado de Jerusalém, e ali Daniel 3 vezes ao dia orava, como costumava fazer antes, ou seja, ele não orou só quando veio o edito, o decreto, mas era seu costume estar perante a face do Senhor, pelo menos em 3 períodos do dia, e que isso sirva de exemplo e motivação para todos nós. Então você, como líder, precisa primeiramente zelar
por estar perante a face do Senhor, ok? E aí nós temos uma segunda palavra dita por Ezequias: o Senhor também vos escolheu para o servirdes. E essa ideia de servir aqui, quando a gente vai para a língua original, né, a ideia original é de alguém que trabalha para realizar uma tarefa que vem da ordem de um superior, alguém que age sobre as ordens de um superior, né? Alguém que está ali para obedecer aquilo que lhe foi orientado. Ezequias está dizendo para aqueles homens: vocês são servos, precisam prestar obediência, obediência incondicional ao Senhor e àqueles que lhe deram de acordo com a vontade do Senhor, regidos pela palavra do Senhor. E aí tem uma pergunta que nos serve de reflexão: como está a nossa obediência ao Senhor, principalmente como líderes? Você, como líder, tem obedecido a Deus? Nós vemos um tempo em que muita gente confunde obediência com opressão, com cabresto, com determinações humanas, com orientações que são, na verdade, homens que querem que os outros os sirvam a seu bel prazer, sem, contudo, lhes ensinar o princípio da verdadeira obediência. Aquela obediência na qual o Senhor tem prazer, como nos diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde Samuel faz uma pergunta para Saul, depois de ter desobedecido a Deus: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E Saul havia rejeitado a palavra, as ordens do Senhor. Isaías 1, 2 e 3, há uma denúncia profética onde o próprio Deus diz: criei filhos, engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim, se tornaram desobedientes. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu povo, não me obedece, não atende às minhas palavras. E Jeremias 35 tem um exemplo clássico, não vou ler porque são muitos versículos, aconselho você a ler, sobre a obediência e fidelidade dos recabitas, né, que quando receberam uma palavra do seu líder Jonadab, filho de Recabe, eles então obedeceram concernente a plantar vinhas, a beber vinho e bebida forte. Deus disse para Jeremias: leva os filhos de Recabe a uma das câmeras da casa do Senhor e coloca perante eles taças cheias de vinho e manda eles beberem. Quando Jeremias fez isso, ele foi impactado e surpreendido, pois aqueles homens disseram: segundo a palavra de Jonadab, nosso pai, olha só, obedeciam ao líder como um pai, e não como um ditador, não como um manipulador que queria conquistar bajuladores. Quando o líder ele é obedecido de forma prazerosa e voluntária por estar fazendo o que é certo, ele é reconhecido como um pai, não por bajuladores, mas por verdadeiros líderes. E eles disseram: nosso pai nos ensinou e nós o obedecemos. Então, nós precisamos estar diante de Deus, precisamos servi-lo e também o que mais? Em terceiro lugar, Ezequias diz: o Senhor vos escolheu para serdes seus ministros. E a ideia aqui é de alguém que trabalha para o povo, né? No grego a palavra é leitorgos, que é uma junção de duas palavras, laos e ergo, povo e trabalho, que significa trabalhar para o povo. E isso de fato é ser um ministro. Ser um ministro não é ostentar, não é querer glórias, não é querer aplausos, ser ovacionado. Isso é consequência do seu trabalho, e que seja outro que te louve e não a sua própria boca, como diz Provérbios, e não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva através dos homens. Então você está lá para ser um servo, para ser um ministro. E aí tem um texto que a gente precisa ler, muito bem aplicado, muito bem ensinado por Jesus em Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28, texto impactante. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Entre quem? Entre os discípulos de Jesus, no meio da igreja,
entre os servos de Deus. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Texto surpreendente e que é um choque, é um paradoxo para os dias de hoje. Todos querendo ser grande, com as suas raras exceções, todo mundo brigando por cadeira, por posição, brigando por relevância humana, por aplausos, quando na verdade deveriam servir, porque o servo se torna grande perante os olhos do Senhor. E Cristo é o maior exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, para ser de seus ministros, para servir. E como eu falava, muita gente querendo ser grande, muita gente querendo relevância, quando na verdade precisamos ser servos, ok? E por fim, Ezequias diz: além do Senhor ter escolhido para estar diante dele, além do Senhor ter escolhido para o servirdes, além do Senhor ter escolhido para ser ministro, para ser servos, o Senhor também escolheu para que vocês queimem incenso. Essa é uma prática litúrgica do passado, se fazia isso no tabernáculo, no templo, mas é fácil identificar o que isso pode, como isso pode se aplicar a nós no tempo presente. Pois o incenso ele também era símbolo de constante devoção a Deus, que inclui, além de outras coisas, nossa vida de oração, né? Isso está comprovado no Salmo 141, versículo 2, quando o salmista diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como sacrifício da tarde ou como oferenda vespertina. Em Apocalipse 5:8, que o João ele tem uma visão e vê taças e salvas de ouro contendo um líquido precioso, ele ouve que aquele líquido são incenso, que são as orações dos santos. E veja bem, um dos propósitos de Deus para seus escolhidos é preservar em sua vida o ministério da intercessão. Paulo recomenda a Timóteo: exorto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 23, quando o povo havia pecado contra Deus e suplica a Samuel que não deixe de orar por eles, no versículo 23, no 22 Samuel diz: olha, o Senhor, ele escolheu vocês foram escolhidos para ser povo dele. Agora Samuel deixa bem claro: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e reto. O que Samuel está dizendo? Não vou deixar de orar por vocês. Pelo contrário, se eu fizer isso, eu peco contra o Senhor. Mas vou continuar orando e ensinando o caminho bom e direto do Senhor, ok? E aí, para concluir, eu deixei uma frase que sirva para nossa reflexão. Louvemos a Deus ou o louvemos por suas escolhas e sirvamo-lo em seus propósitos. Louvemos a Deus em suas escolhas e sirvamo-lo em seus propósitos. Muito bem, queridos, chegamos ao final desse nosso primeiro estudo sobre liderança e eu gostaria de saber se esse estudo reflexivo, ministrado de forma sucinta, vai servir para você aplicar a sua vida e ter uma liderança de sucesso, porque esse é o nosso desejo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho para notificação, porque em breve teremos mais um vídeo sobre liderança com a seguinte pergunta: o que o líder precisa saber? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo sobre liderança, em nome de Jesus. Um abraço.